nossa escola dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela oportunidade de a gente estar mais uma vez, né, mesmo que à distância, mesmo que com as grandes dificuldades que a gente tem, tá podendo compartilhar da palavra do Senhor num final de semana que é muito especial para nós, cristãos, evangélicos, protestantes. Esse final de semana, no dia 31 de outubro, a gente está comemorando 503 anos da Reforma Protestante. E hoje a nossa escola dominical vai ter esse tom, vai ter essa temática, a Reforma Protestante. Então quero te convidar já a se preparar. Nós queremos fazer isso através da leitura bíblica de vários textos, compartilhando um pouquinho da história da Reforma Protestante e também tentando contextualizar, né, o que nós, cristãos, protestantes, evangélicos do século XXI, ainda temos para reformar na nossa caminhada de fé. Vem comigo, vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, vamos começar fazendo isso, orando, buscando a direção de Deus. Feche teus olhos, se você tiver condições aí onde você está, e vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, compartilhando da tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai querido, que nesse tempo de escola dominical possamos ouvir a tua voz, possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor e possamos ser impactados, desafiados pela tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um tempo de edificação nas nossas vidas, Pai. Um tempo em que nós, ouvindo a Tua voz, Senhor Deus, nós possamos refletir acerca das muitas reformas que ainda precisamos fazer na nossa caminhada cristã. Tome nossas vidas em Tuas mãos, tome a vida dos Teus filhos e filhas que estão compartilhando conosco nesse momento, aqueles que às vezes têm separado, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo com uma ou outra atividade, têm conseguido ouvir essa escola dominical. Peço que o Senhor nos abençoe a todos, nos sustente com a Tua graça, com o Teu poder. Aumenta a nossa fé, Deus, em momentos de crise. Aumenta a nossa fé, Pai, nos faz caminhar diante da Tua presença, Deus, e nos abençoe nessa escola dominical. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quero convidá-los para a gente dar início então à leitura dos nossos textos. Eu quero fazer essa escola dominical da seguinte forma: eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história que cercou essa questão da Reforma Protestante no seu marco histórico, né? Depois a gente vai compartilhar um pouquinho das 5 marcas principais da Reforma Protestante, e aí sim a gente vai pegar alguns textos bíblicos, compartilhar um pouco do impacto que eles tiveram nesse contexto da Reforma Protestante. Amém? E aí, sempre que nós fizermos isso, eu quero convidar você a fazer essa reflexão. O que nós, cristãos, protestantes, homens e mulheres desse século XXI, ainda temos para reformar na nossa caminhada de fé? Uma das verdades que perdura até os dias de hoje para a igreja é que uma igreja reformada está sempre reformando. É uma igreja que está aberta ao mover de Deus para rever a sua caminhada, a fim de que ela permaneça firmada nos propósitos que o Senhor tem para ela. Bom, quero fazer isso chamando você para viajar no tempo, né? No final do vídeo eu vou deixar 2 links, 2 ou 3, não sei ainda, para você que quer conhecer um pouco mais da história da Reforma Protestante. São vídeos que estão disponíveis no YouTube, num canal muito interessante, e é uma viagem no tempo, contando, narrando com bastante riqueza de detalhes um pouquinho desse tempo histórico aí, da caminhada de Lutero, desde a sua infância até esse movimento tido por Reforma Protestante, até os tempos subsequentes
disso tudo. Bom, eu quero tentar contextualizar isso aí para a gente entender. A gente está falando do século XVI, nós estamos falando do ano 1517. Imagina aí, 503 anos atrás, um monge da Igreja Católica, vivendo uma crise espiritual tremenda, encontrou abrigo num texto de Romanos, um texto de Romanos muito conhecido, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, numa expressão repetida aqui por Paulo na carta aos cristãos em Roma, mas que está registrada mesmo lá no livro de Abacuque. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí está fazendo menção a Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo que vive pela fé. Esse monge da Igreja Católica, ele está vivendo uma crise porque a Igreja Católica estava formada, estava fixada em alguns pilares que para ele não estava funcionando, né? A doutrina da salvação para ele não funcionava porque dependia de obras, ele tinha que se autoflagelar, ele tinha que alcançar determinados resultados que para ele não estavam acontecendo e com isso ele entrava em crise. A própria estrutura eclesiástica, né? Um poder tremendo na mão desses homens que dão destino a nações. Esse poder que a igreja tinha é muito grande, a influência que a igreja tinha nas decisões, a mistura entre o governo da igreja e o próprio poder político, né? Há uma mistura ali e isso também é um dos focos, uma das razões que a reforma protestante vem e combate essa ideia, né? Por fim, também a própria moralidade desses homens, dos cleros, do clero da igreja, né? Esses clérigos que tinham amantes, mulheres, filhos, esses filhos ascendiam à nobreza, isso não fechava na concepção de Lutero e na concepção de muitos outros, os pré-reformadores, muitos outros que vieram aí em razão dessa igreja misturada ao poder político e que dava destino às nações. Talvez o ponto crucial seja a venda das indulgências. O Papa, a autoridade maior da igreja, autorizava a compra por parte de determinadas pessoas do que se chamou indulgência. A pessoa comprava a sua salvação. E óbvio, quem comprava a sua salvação é quem tinha posses. Então a salvação estava restrita a pessoas que tinham condições financeiras. O pobre estava excluído. A igreja daquela época vivia um grande desprestígio. Moralmente, os seus sacerdotes eram muito mal vistos por conta dessas relações espúrias que mantinham, né? Essa autoridade como homens de Deus não se evidenciava na sua conduta moral, né? E aí há a necessidade de uma grande transformação. É nesse contexto que nasce a reforma protestante. O texto que nós lemos de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, é um alento para Lutero, porque ele, ao ler esse texto, ele percebe que ele não precisa de obras para ser salvo, ele não precisa comprar indulgências, que ele não precisa do favor de um homem, que ele não precisa do favor de uma instituição. Ele precisa da obra que Jesus Cristo fez lá no Calvário e pela graça, mediante a fé, ele alcançava a salvação. Então no dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixa na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. A ideia desse monge, desse homem de Deus,
era colocar a igreja para repensar o seu papel, a sua caminhada. Mas o líder da igreja não vê dessa forma, e aí há uma grande perseguição, e a história conta aí um desfecho para isso tudo, né? Revoluções acontecendo, pessoas morrendo. Há outras situações históricas aí que são muito interessantes, a própria invenção da imprensa, que fomentou muito isso, a tradução da Bíblia, que até então era algo fechado, né, permitido somente aos clérigos, só eles tinham a compreensão do que estava nas Escrituras, e eles eram os responsáveis por fazer essa transmissão. Há aí a tradução da Bíblia para a língua daquele povo, daquela nacionalidade, e as Escrituras são divulgadas, né? Bom, eu quero compartilhar com vocês, passando desse momento histórico aí, né, para aquilo que foi reconhecido como os pilares da Reforma Protestante. Vocês já devem ter ouvido falar nos sola da Reforma Protestante. É um termo, né, que quer dizer somente. São 5 pontos, né, pelo menos nós vamos tratar com 5 pontos. Eu quero compartilhar esses 5 pontos essenciais da Reforma Protestante com vocês, através de textos, né, que apontam para esses 5 pontos. Primeiro que eu queria falar com vocês é somente as Escrituras, o sola Scriptura, somente as Escrituras, a força e o papel que as Escrituras, que a Palavra de Deus deveria ocupar. E para isso eu quero convidar você a fazer a leitura de um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, um texto muito conhecido também, que diz assim: toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual que é a ideia desse pilar da Reforma Protestante? Que todo ensino, toda autoridade tem que estar fundamentada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade divina a revelar a vontade de Deus. Todo ensino, toda tradição tem que estar pautado à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Se não tiver pautado na Bíblia, não poderia, não deveria valer como doutrina. Para nós cristãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que é tida para nós como um manual. É a ela que nós recorremos quando queremos resposta de Deus, é a ela que recorremos quando queremos tomar decisões, é a ela que recorremos para tudo na nossa vida. A ideia de somente as Escrituras indica sua inspiração, sua autoridade, sua suficiência, sua impossibilidade de ser falha e a sua impossibilidade de errar. São características aí que apontam para esse contexto de somente as Escrituras. Bom, isso significa o quê? Que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e de prática. Em que os reformadores acreditavam? Que a autoridade das Escrituras não dependia e não depende do testemunho de qualquer homem ou de qualquer igreja, mas apenas e unicamente do próprio Deus, que é o autor das Escrituras. E esse contexto se chocava com a teologia da igreja daquela época. Naquela época, a autoridade do Papa, a tradição e formação de alguns concílios também possuíam uma autoridade equiparável à das Escrituras. Mas com essa afirmação, somente as Escrituras, Martim Lutero propõe que se volte às origens bíblicas para a fundamentação de toda e qualquer doutrina cristã. Somente as Escrituras. E aí eu paro e te convido, meu irmão, minha irmã, a pensar como você tem levado a sua caminhada de fé. Você tem, no seu dia a dia, entendido e vivido isso? Somente as Escrituras? É somente a ela ou é a ela que você recorre em primeiro lugar? Ou você tem dado ouvido a ventos de doutrinas que vêm, que vão, que passam?
Convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer essa reflexão e aproveitar esse momento da reforma protestante para também fazer reformas no seu interior. Pedir ao Espírito Santo de Deus que visite o teu interior e veja aquilo que precisa ser reformado. Bom, somente as Escrituras. Agora eu vou para um segundo ponto, somente a fé. E aí quero convidar você, o texto que nós lemos, né? O texto que de certa forma acalmou o coração de Lutero, quando ele percebeu que o justo viveria pela fé. É somente a fé, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. A compreensão que eu convido você a ter dessa história toda é a seguinte, olha só, por mais que eu e você possamos fazer algo, por mais que eu e você possamos alcançar resultados, é somente a fé no nosso Senhor e Salvador que nos habilita, é somente por meio dela que nós compreendemos essa graça que nos salva, que nos traz redenção. Uma vida de obras, sim, é consequência dessa salvação que nós encontramos em Cristo Jesus e não o contrário. Somente a fé. Meu irmão, minha irmã, como tem andado a sua fé? Esse é o eco que a reforma protestante deve produzir em nós nos dias de hoje. Como anda a nossa fé? Vivemos tempos de grave crise institucional, quando a gente pensa em igreja, em instituição igreja, grave crise quando nós pensamos na nossa realidade de pandemia. Então, meu irmão, minha irmã, o que tem pautado a sua caminhada de fé, o que tem pautado ela, são os méritos, é aquilo que você pode fazer. O Senhor nos chama para viver as boas obras, como resultado da graça do Senhor que nos alcançou por intermédio da fé. Por intermédio da fé. Então eu te convido a fazer essa reflexão. Deus, onde eu tenho depositado a minha fé, onde eu tenho depositado a minha esperança, o que tem me sustentado nos dias de angústia, como tem sido isso? Somente a fé. Que eu e você possamos voltar para esse pilar da reforma protestante. Aliado a esse pilar, que juntamente com o terceiro que eu vou comentar aqui, forma um grande contexto da justificação do homem, da doutrina da justificação, eu quero compartilhar com você o terceiro ponto, somente a graça. E aí eu convido vocês a pegarmos um texto que está lá, muito conhecido também, Efésios 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9, tem um pouco a ver com somente a fé, mas eu queria deixá-lo aqui para esse momento e a gente fecha essa ideia. Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma verdade, meu irmão, minha irmã, que precisamos abraçar em todo tempo. Deus não nos salva porque nós merecemos a salvação. Ninguém merece essa vida que Deus dá. Porque todos nós pecamos, é o que o livro de Romanos nos ensina. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer essa salvação. Mas Deus oferece a salvação de graça. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Isso significa que a obra de salvação é realizada única e exclusivamente por Deus. Não depende da cooperação humana. O homem nasce morto nos seus delitos, nos seus pecados, e ele não pode obter salvação pelas obras. Olha que interessante a gente ir lá para o Antigo Testamento fazer essa reflexão, né? E aí a gente chega na época da Reforma Protestante. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. O Cordeiro Imaculado, que era sacrificado para a remissão dos pecados, apontava para Jesus. Então o sacrifício de animais não era suficiente. A lei, a rigorosa lei, os 10 mandamentos, por mais que na sua concepção
ainda nos influencie na sua essência espiritual e moral, ainda nos influencie, seguir as regras que a lei impõe aos judeus, não era suficiente, porque à medida que se cometia um erro numa vírgula de cumprimento, se era culpado de tudo. Então o homem por si só, pelos seus méritos, não era capaz. No momento que nós estamos tentando refletir aqui, que é o momento da reforma protestante, o que se vendia ali era perdão pelos pecados a quem pudesse pagar. As esmolas, as boas obras, os comprometimentos com a tradição da igreja, as doutrinas humanas que eram desenvolvidas ali naquela época, pela leitura e pela postura que a igreja estava tendo, seriam capazes de garantir um lugar no paraíso para os fiéis. Mas à luz da palavra de Deus, isso não era verdadeiro. Isso não é verdadeiro. É somente pela graça de Deus. E o que é essa graça? É um favor que eu e você não merecemos. É ser tratado de um modo diferente daquele que eu e você merecemos. O que nós merecemos pela palavra de Deus? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nas penas. É a graça do Senhor que nos resgatou e nos colocou em outro lugar, nos colocou na presença do Pai, no Santo dos Santos, nos garantiu a paternidade de Deus. Somente a graça. Eu quero aproveitar e compartilhar com você, né? Falar de graça é falar também de misericórdia, mas afinal de contas o que é misericórdia? Enquanto graça é um favor que a gente não merece, é um tratamento que a gente não merece, misericórdia é não ser tratado da forma como a gente merece, é não ser condenado, é não ser apenado, é não ser punido, mesmo merecendo tudo isso. Somente a graça. Somente a graça. E aí eu te convido, a sua relação com Deus tem se pautada pela graça? Um favor que eu e você não merecemos? Você tem compreendido isso e tem buscado viver a sua vida a partir de uma resposta a essa graça, a esse amor de Deus? Que o Espírito Santo de Deus te conduza nessa reflexão, meu irmão, minha irmã. Bom, caminhando nos pontos principais da Reforma Protestante, agora eu quero compartilhar com você sobre somente Cristo, os solos Cristos. E quero compartilhar com você a partir do texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6, diz assim o texto: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Essa ideia de que somente Cristo, o único mediador, um sacrifício único, pleno e suficiente em favor da minha vida, da tua vida, em favor de toda a humanidade. Essa exposição, esse fundamento da Reforma Protestante combatia o entendimento da igreja até então existente, quando ela colocava outras pessoas na posição de mediadores entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens, e a Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa tem poder de prover essa reconciliação do homem com o seu Criador. Não há intermediários. É isso que acalmou e impulsionou Lutero, né? Olha só, eu não preciso da intermediação de alguém. É Cristo. Pois foi Ele que nos deu livre acesso a Martinho Lutero ao Pai, e dá a mim e a você. O acesso é livre, mas teve um preço de sangue, pago por Cristo Jesus, em favor de mim, em favor de você. Somente Cristo
Como você tem vivenciado esse pilar da reforma protestante? Em que medida esse pilar também te convida a fazer alguma reforma? É somente Cristo mesmo? Ou você tem se apegado a algo visível para ter forças? Ou você tem contado com algo mais para ter sustentação nessa relação com Deus? Eu te convido a fazer essa reflexão. E por último, somente a Deus a glória. E aí quero ler um texto do Antigo Testamento, Salmos 115, para a gente fazer essa reflexão. Salmo 115, no seu versículo de número 1, no seu primeiro versículo, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, não a nós. Deus é o único que merece toda a glória, toda a adoração. Ele é o único Deus que existe. Essa expressão, somente a Deus a glória, de certa forma reúne somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Quando se entende tudo isso, o convite que a reforma protestante tem para nós realmente, de fato, é uma volta a essa verdade trazida pelas Escrituras. O propósito de todo ser humano é glorificar a Deus, o seu Criador, o seu Redentor. É isso. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ninguém ocupará o lugar de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Somente em Cristo Jesus. E aí é muito interessante isso, né? Somente a Deus dar glória. É tudo por meio dele. É por ele e para ele, como diz o texto de Romanos 11, versículo 36. É o Deus que cria, é o Deus que redime, e é o Deus que chama e que conduz. É tudo por ele, por meio dele e para ele. Tem um texto em 1 Coríntios 10, 31, que é um texto também que poderia ser usado para a gente fazer essa reflexão aqui, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Toda glória seja a Deus. Um Deus que não só nos criou, mas também nos redimiu. E nos redimindo, nos santifica pela obra que o Espírito Santo produz em nós. É tudo para Ele, por meio dele, para Ele. É tudo. Não há nada excluído disso, é tudo. E aí eu te convido a fazer a reflexão que nós temos feito a cada um desses pontos. O que precisa ser reformado nesse ponto da reforma protestante na sua caminhada de fé? Tem realmente tudo glorificado a Deus? É somente a Deus toda a glória? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude não só a compreender a reforma protestante como um movimento, uma voz que chamou não só os religiosos, mas deu oportunidade a todo o povo de conhecer a verdade bíblica. Que nós possamos, na nossa caminhada de fé, compreender isso e anunciar isso. Nós somos uma igreja reformada, mas sempre reformando. Tem um texto atribuído a John Wesley, que ele diz que esse movimento metodista nascia para reformar a nação e, em particular, a igreja. Em particular, a igreja, o movimento metodista. Que nós possamos compreender isso nessa nossa vida de reformas e possamos reformar sim, mas sempre para voltar a esses pilares da reforma protestante. Pilares que nos convidam a todo tempo a uma reflexão profunda. Como tem sido a minha relação com Deus, com o meu próximo, comigo mesmo? Como tem sido? Meu irmão, minha irmã, se você tiver interesse, no final do vídeo eu vou colocar alguns links para você conhecer um pouco mais da história da reforma protestante.
Aqui nós queremos fazer uma reflexão a nível de escola dominical do impacto que a Reforma Protestante deve ter nas nossas vidas, nos nossos dias. Uma igreja reformada, sempre reformando. Que assim possamos prosseguir, fazendo as reformas que o Senhor nos mostra que precisam ser feitas. Que nós possamos a todo tempo ser vistos e conhecidos como uma igreja que não tem medo de reformar para se parecer com o seu Salvador. Deus te abençoe, Deus te conduza, que seja essa semana que virá, seja uma semana de bênção, uma semana na qual as lutas virão, mas que o Senhor te sustente e que esses pilares que foram lembrados aqui, esses 5 pilares, possam produzir uma profunda reflexão nessa semana e que você possa sair fortalecido dessa reflexão, mais cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te sustente nessa semana. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, Deus, por esse breve tempo de escola dominical. Muito obrigado, Pai querido, pela vida dos teus filhos e filhas que têm acompanhado e têm buscado alimento, sustento no Senhor, através desse canal, Pai. Pai querido, abençoe-os, sustente-os, Deus. Sustente-os com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor Deus. Aumente a nossa fé, Pai, para que possamos Te servir com inteireza, Deus. Pai querido, coloco diante de Ti a vida dos Teus filhos e filhas que estão passando por momentos de tribulação, que estão adoentados, hospitalizados. Peço a Tua intervenção. Pai, que, ó Deus, a Tua graça jamais falte, que a fé, Senhor, Pai, que tem nos sustentado em muitos momentos, seja renovada, Deus, pela ação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, colocamos diante do Senhor a Tua igreja esparramada na face dessa terra, que possamos, ó Deus, ser uma igreja viva, sempre disposta a reformar-nos, ó Deus, para nos parecermos mais e mais contigo, Deus, capazes de darmos respostas aos anseios, dúvidas, questionamentos que são dados nos dias atuais. Pai, muitas vezes discursos contrários à Tua palavra, ó Deus, mas politicamente mais corretos têm sido anunciados. Nos dá coragem, Deus, de ver homens e mulheres, de sermos homens e mulheres que anunciam que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, e permanecerá eternamente, Deus. Nos ajude, ó Deus, a sermos sensíveis com as necessidades que são atuais, sem abrirmos mão, Deus, da verdade que não muda em Cristo Jesus, que jamais mudará. Um Deus em que não há mudança, nem sombra de nenhuma variação, Deus. Nos ajude, Pai. Abençoe-nos, Deus, na nossa caminhada. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Amém.